Olá, rapaziada, que está se preparando para fazer a prova da Escola de Especialistas da Aeronáutica, curso de formação de sargentos. Eu trouxe aqui as questões de geometria que caíram na última prova, CFS 2021, que são as questões que mais caem, não são as questões de geometria. Caíram 5 questões nessa última prova. Se não me engano, a segunda é a trigonometria. Então, tomando por base que essas são as questões, é o assunto que mais cai, eu resolvi trazer aqui essas questões que caíram na última prova e vou trazer em seguida outros vídeos com outras questões de geometria e assim você vai tendo noção do que cobra a escola de especialista com relação a esse assunto que muito cai, tá? Então vamos lá. A primeira questão diz que a figura dada apresenta 3 círculos concêntricos. Concêntricos quer dizer que os 3 círculos têm o mesmo centro, tá? Cujos raios em centímetros são números naturais pares e consecutivos. Dado que as áreas achuradas, essa área pintada aqui, tá? Essas duas áreas pintadas, esse anel e esse círculo, são iguais, é verdade que a soma dos 3 raios é em centímetros. Então, o que ele quer? O nosso objetivo, eu gosto de frisar logo no começo, para ficar bem claro o que a gente está buscando. R1 mais R2 mais R3 é igual a quanto? É isso que a gente vai buscar agora. Mas, enfim, o que é R1 e R2 e R3? A soma dos 3 raios. Nós vamos chamar esse raio aqui, ó, daqui para cá, de R1. Vamos chamar esse segundo raio daqui para cá, ó, de R2. E vamos chamar esse raio da circunferência maior de R3. Então, agora vamos aos dados que o problema nos dá. Ele diz que, primeiro, esse centro é dos 3, beleza. Agora, os raios são números naturais pares e consecutivos. Olha que interessante. O que quer dizer consecutivo? Quem é o consecutivo do número 1 natural? O próximo seria o 2, né? Acontece que ele diz que os números são pares. Então, quem é o consecutivo de 4? No caso, consecutivo de um número par. Consecutivo par de um número par, né? Consecutivo par de um número par, o consecutivo de 4 não é o 5, é o 6. Consecutivo par desse número par 6 não é o 7, é o 8. Tá certo? Então a gente pode dizer que o R1 eu estou chamando menor raio, né? Então eu posso dizer que o R2 vai ser exatamente o R1 mais 2 unidades. E o R3 é igual ao R2 mais 2 também unidades. Eu ainda posso dizer que o R3, só se referindo ao R1, como o R2 é o R1 mais 2, certo? Isso aqui é o R2, tá? Mais esse 2 aqui, ó. Então podemos dizer ainda que o R3 vai ser o R1 mais 4. Pronto, então a gente vai guardar essas informações aqui, ó, que são essenciais e importantes, dadas na questão. Tá, pessoal? Todas as informações que são dadas na questão, você tem que levar em consideração muito. Pode ser que venha informação desnecessária? Pode. Mas são raros os casos. Então, todas as informações têm que ser muito bem guardadas. Essa informação aqui, ó, de que R1, R2 e R3 são pares, a gente não pode comprovar agora porque eu não sei. Tudo está em função de R1. Mas a gente pode ver isso no final, se caso houver condição de termos, como qualquer um desses raios, um número ímpar ou par, a gente vai claramente escolher o par, né? Ok, agora vamos para tentar desenvolver, já que nós temos os dados. O que a gente pode dizer? Qual é a outra informação que nós temos? As áreas achuradas são iguais. Então, eu tenho que essa área aqui, ó, essa área desse círculo, cujo raio é R1, essa áreazinha aqui, ó, não ficou tão bem desenhado. Deixa eu desenhar melhor aqui. Se eu consigo. Bom, essa área R1
com essa outra área aqui, ó. Essa outra área aqui. Essas áreas são iguais, tá? Áreas são iguais. Essa área aqui com essa área dada aqui, ó. Essas áreas são iguais. E como é que eu calculo essa primeira área? Essa primeira área vai ser dado a área do círculo. De um modo geral, é π vezes o raio ao quadrado. Esse raio é o que chamamos de R1. Então, πr1 ao quadrado. Essa segunda área aqui, ó, vamos chamar essa área de área 1, tá? Que é igual a essa área 2. Como é que a gente calcula essa área 2 aqui? Você tem aqui, ó, um raio que nós chamamos aqui, o segundo raio é R2. Esse raio aqui, ó. Opa, esse raio aqui é R2. E esse raio maior, nós chamamos lá de R3. É como se fosse uma... É como se fosse esse pequeno anel, né? Um anel, assim, uma arruela. Pronto. Você tem como se você tivesse o círculo grande e foi dele retirado esse círculo intermediário aqui, ó. Então, é uma subtração da área de dois círculos, certo? Como é que eu calculo essa subtração? Pego a área do círculo maior e tiro dele a área do círculo intermediário aqui, ó. Estou chamando esse de intermediário porque esse aqui é o menor dos círculos, tá? Então, fazemos como? A área do círculo grande é π. O raio do círculo grande é R3. R3 ao quadrado. E dele eu vou subtrair a área desse círculo intermediário, que é π, vezes o raio dele ao quadrado, que é R2 ao quadrado. E essa área 2, a gente ainda tem de coisa o seguinte, como eu tenho π nos dois termos, eu coloco π em evidência. Vai ficar R3 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Ok, então, ó, como nós temos que a área 1, vamos juntar isso, deixar tudo mais próximo, né? Ó, é igual à área 2. Devido a isso aqui que ele fala, ó, a área 1 é igual à área 2, lá em cima. Aqui, ó. Então, aqui ó, nós podemos afirmar que esse πr1 ao quadrado vai ser igual a π vezes o raio 3 ao quadrado, que é essa última informação, menos o raio 2 ao quadrado. Estou pegando essa primeira com essa última igualando, já que ele diz que as áreas são iguais. Agora, interessante que de um lado eu tenho π e π, eu posso dividir os dois membros dessa expressão por π. Divido aqui e divido aqui, corto esse π com esse π. O que nós vamos ter é que o R1 ao quadrado vai ser igual ao R3 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Ok, daí nós podemos realizar diversas ações. Eu posso já substituir o R3, essa expressão do R3 aqui, essa expressão do R2 aqui. Ou eu posso desenvolver um pouco e substituir depois. O fato é que eu vou ter que substituir. Então vamos fazer só mais um passo. Porque, olha só, lá do 8º ano, a gente sabe que a diferença de dois quadrados é igual ao produto da soma vezes a diferença, tá? Então, aqui eu vou usar isso. Aqui eu tenho a diferença de dois quadrados. Então, eu posso dizer que R1 ao quadrado é igual ao produto produto da soma de R2 e R3 multiplicado pela diferença de R2 menos R3. Tá, eu sei o valor de R2 e eu sei o valor de R3, que estão ali em cima. Então, eu tenho que R1 ao quadrado vai ser igual a R2, aliás, R1 mais 2, R1 mais 2, mais o R3, R1 mais 4, R1 mais 4. Na segunda, R2, R1 mais 2, menos o R3. Quando eu digo menos o R3, pessoal, eu vou fazer menos R1 mais 4. Isso aqui vai dar menos R1. Esse menos multiplica tanto o R1 como o mais 4. Né? Menos, então troca o sinal de todos. Como todos são positivos,
todos ficarão negativos. Então, menos R1 menos 4. R1 menos R1 já zera. Então, olha, repetindo aqui embaixo. R1 ao quadrado será igual a... Nessa primeira parte, eu terei R1 mais R1, 2 vezes R1. Mais 2 mais 4, 6. Aqui, só vou ter que 2 menos 4, dá menos 2. Errou! Deixa eu só corrigir aqui, pessoal, um erro que houve, porque aqui a ordem é R3 menos R2, e aqui eu troquei, tá? Então vai haver um equívocozinho aqui, um probleminha, tem que obedecer essa ordem aqui, ó. Então aqui na verdade, essa primeira expressão não muda nada porque é soma. Vai mudar a segunda. A segunda vai ficar então assim, ó. Vai mudar pouca coisa também, mas eu vou escrever para que a gente possa entender bem. R3 é R1 menos 4, menos, aí aqui vai ficar menos R2, menos R1 menos 2, menos R1 menos 2. E até facilita, porque olha só, R1 menos R2 dá 0, corta. Aqui é R1 mais 4, né? 4 menos 2 dá 2. Então aqui vai ficar 2 positivo. Bom, então, o que é que a gente tem aqui? Só para continuar certinho. Esse 2 que está multiplicando todo esse parênteses, vai ficar assim, ó. 2 vai multiplicar esse 2 e 2 vai multiplicar esse 6. Então vai ficar 4R1 mais 12. Posso deixar tudo do mesmo lado da expressão R1 ao quadrado menos 4R1 menos 12 igual a 0. Aí me trouxe uma equação do segundo grau, onde eu teria que encontrar as raízes. As raízes você poderia utilizar Bhaskara, mas você pode utilizar uma fórmula de soma e produto, que nesse caso eu acho mais fácil. Isso acontece quando a gente tem o A igual a 1 e quando as raízes são números inteiros. Que é o que acontece aqui. Teste, por exemplo, com 6 e o menos 2. Produto dessas duas raízes tem que dar menos 12. Então, poderia ser o 4 e o menos 3. E vice-versa. Até o menos 6 e 2, menos 4 e 3, o 1 e 12. Bom, mas eu já sei que, como a soma tem que dar 4, porque a fórmula é a seguinte, ó, vou botar com R1, tá? Menos a soma das raízes, R1 mais o produto igual a 0. Então aqui já tem um sinal negativo, então a soma tem que ser 4 positivo. Para a soma dar 4 tem que ser esses dois aqui, ó. Acontece que esses dois valores seriam valores do raio. E aqui está dando um número positivo e um negativo. A gente sabe que esse raio não pode ser negativo. E aí então já me tem a resposta de que o primeiro raio é igual a 6. Como eu sei que o segundo raio basta somar duas unidades, então será 6 mais 2, que é 8. E o terceiro raio soma mais duas unidades, então o terceiro raio é 10. O que é o problema? É a soma dos três raios. Então R1 mais R2 mais R3 vai ser igual a 6 mais 8 mais 10, totalizando assim 24. Essa opção está aqui, ó, na letra C. Muito bem, próxima questão. A próxima questão, nós vamos, assim como sempre que for possível, procurar mais do que uma solução. Por quê? Porque uma solução você pode olhar na internet, você pode buscar facilmente, e às vezes você olha e não entende. Então, se você tiver mais de uma forma de resolver a mesma questão, primeiro que você tem um conhecimento mais amplo para resolver uma mesma questão, e assim você pode matar questões que sejam parecidas, que dificilmente, quase que impossível, irá cair a mesma questão. Mas poderá cair questões muito parecidas, acontece sempre.
E aí, se você tiver mais uma forma de resolver, você procura aquela que for mais adequada e mais simples e resolve a outra questão. Tá? Esse é um dos principais motivos. E outra para você aprender uma forma diferente de ver as coisas, né? Então vamos para a primeira solução. Então você vai praticamente resolver essa questão usando o determinante. O que diz esse conceito? Diz que a área de um triângulo, dado 3 pontos desse triângulo, é dado pela metade do valor do determinante, sendo que a última coluna é toda igual a 1. Olha como fica fácil. Cuidado, isso aqui é em valor absoluto, tal. Valor absoluto, porque o determinante pode ser um número negativo e a área é sempre um número positivo. Então você pega o valor absoluto. E aí você vai colocar esses valores aqui, ó. Aqui vem o 1 e o 2, que é o A, o ponto B, menos 1, menos 2, e o ponto C, menos 2, menos 1. Ok, como é que eu faço o determinante 3 por 3? Pode ser Laplace, pode ser Sarri, pode ser Cramer, pode ser qualquer forma que você acha melhor. Eu vou fazer pelo método de Sarri, que é mais conhecido. Repete-se as duas primeiras linhas, 1 menos 1 e menos 2, 2 menos 2 menos 1. Aí agora nós vamos fazer o produto das diagonais nesse sentido, sendo esse produto positivo, né? E aqui, ó, nós vamos trocar o sinal, tá? Essa diagonal secundária será esse menos, quer dizer que eu vou trocar o sinal do produto. Meio. Agora esse sinal não é mais o determinante, é sinal agora do valor absoluto, do módulo, tá? Essa área em azul será aqui, ó, 1 vezes menos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Não muda o sinal, tá? Ó. 2 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 4. 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá 1. Agora vamos trocar os sinais. Aqui vai dar mais 4, porque é menos vezes menos, dá mais 4, vai ficar menos 4. Menos 1, mais 1, trocando o sinal. 1 menos 1 dá menos 1, vezes 2 dá menos 2, troca o sinal, dá mais 2. Esse menos 2 eu já posso eliminar com esse mais 2. Então aqui eu terei que a área vai ser meio vezes o valor absoluto de... Aqui dá 8 negativo, menos 8 mais 2 dá menos 6. Como eu quero esse aqui é valor absoluto, ou seja, aqui vai ser igual a 6. Só quero o sinal positivo. 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, a minha área é 3, resposta letra A. Muito bem, essa foi a primeira solução. Agora, você precisaria saber de determinante, você precisaria saber da fórmula da área usando determinante, não é só preciso saber determinante, tem que saber a fórmula, que é metade do valor absoluto do determinante, né? Que colocando aqui a última coluna toda igual a 1. Pois, se eu não sei isso, como é que eu faço? Tem a outra opção? Tem. Por isso que é bom a gente mostrar duas opções, tá? Bom, primeiro você vai plotar aqui, ó, no gráfico, esse triângulo. Ok, aí como é que a gente pode fazer? Você pode pensar aqui numa seguinte estratégia. Você calcula aqui, ó, um retângulo. Esse retângulo aqui, que passa pelos 3 pontos do teu triângulo. Aqui vai ser, então, esse retângulo verde aqui, ó. E dele você vai subtrair essa área aqui, que eu vou chamar de S1,
Tá? Nós vamos subtrair essa área S1. Vamos subtrair essa área que eu vou chamar de S2 e uma área aqui que eu vou chamar de S3. Isso que a gente vai retirar. E aí o que vai restar é a área do nosso triângulo. Então, ó, a área que a gente vai querer será a área do nosso retângulo, tirando a soma da S1 mais S2 mais S3, que é o que nós não queremos, né? E aí como é que vai ficar então agora? A área do nosso retângulo é simplesmente base vezes altura. Então, daqui para cá, ó, eu vou do ponto 1 ao ponto menos 2. Então, daqui para cá eu tenho uma unidade à direita e duas à esquerda. Então, aqui dá 3. Cuidado com essas medidas, tal. Aqui, ó, sobe 2 e desce 2, total dá 4. Então, aqui, ó, a área desse retângulo é 3 vezes 4, menos. A área do triângulo, a gente sabe, né? Base vezes altura dividido por 2. Essa distância para cá eu sei que é 3. Daqui para cá, ó, é 4, tirando esse 1 aqui dá 3, né? E esse pedacinho daqui para cá é 1. Daqui para cá é 1. Daqui para cá vai ser ó, 1 mais 1, 2. E aqui também a gente já sabe que é 4. Beleza, então S1 vai ser dado por 3 vezes 3 dividido por 2. S2 é 1 vezes 1 dividido por 2. E o S3 é 2 vezes, essa distância toda já viu que é 4, 2 vezes 4 dividido por 2. Já posso cortar. Não, não corta nada não. Deixa tudo dividido por 2 para facilitar a conta. Simplifica, não pode atrapalhar. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O que é 12? 3 vezes 4, menos. Como todo denominador é igual a 2, já põe o denominador comum. Ó, por isso que eu não quis cortar aqui, tá? Aqui dá 9, mais 1, 2 vezes 4 é 8. Então, essa área será igual a 12 menos. Aqui é 2. 9 mais 1, 10, 2, 18. 18 dividido por 2 dá 9. Então, vai ficar 12 menos 9, que é igual a 3. Próxima questão. Um poliedro convexo possui 20 faces. Esse nome convexo é interessante porque vai nos ajudar a resolver essa questão. O que é um poliedro convexo? Poliedro é uma figura tridimensional que possui arestas, faces e vértices. Tá? O fato de ser convexo quer dizer que um poliedro é convexo se qualquer segmento com extremidades dentro do poliedro estiver totalmente contido dentro desse poliedro. Tá, então ele diz que ele tem 20 faces. Vamos anotar aqui, ó, 20. Vamos pensar no seguinte, olha só. Ele está falando em número de arestas e número de vértices. Então vamos buscar número de arestas. Primeiramente, para ver o que a gente encontra. E aí eu digo o seguinte, veja bem, número de arestas. Quando você tem uma aresta é aquele segmento que liga um vértice ao outro. Eu não preciso saber que figura se eu tenho aqui um triângulo ou se é um pentágono. O que me importa saber é que essa aresta ele serve tanto para essa figura aqui como para essa figura aqui. Ela foi contada, por exemplo, quando eu conto as arestas desse triângulo, eu sei que o triângulo tem 3 arestas, tá? 3 arestas. O pentágono tem 5 arestas. Eu sei que essa aresta foi contada 2 vezes, uma para esse triângulo e para essa figura e uma para essa outra figura, que eu não digo que é um pentágono, pode ser um triângulo, qualquer que seja, tá? Mas ela foi contada 2 vezes, então a gente tem que dividir por 2. E aí o que a gente faz? Que o pentágono ele tem 5 arestas, mas eu tenho 7 pentágonos, então é 7 vezes 5, mais ainda as faces triangulares, que são 13 triângulos, e cada triângulo tem 3 arestas. E como eu acabei de dizer, cada aresta dessa será contada dobrada. Para não dobrarmos o valor, dividimos por 2 e encontramos o valor exato do número de arestas.
E aí, então, 7 vezes 5 dá 35. 13 vezes 3 dá 39, dividido por 2. Aqui é como se fosse 40 mais 34, 74. Uma forma mais rápida de calcular, dividido por 2. Metade de 30 e... é como se fosse a média, né? Também você pode pensar aqui, ó, que é a média entre 35 e 39. É o número que está no meio, é o 37. Uma forma mais fácil até de pensar. 37 arestas nós temos, então, neste polígono. E, infelizmente, ele tem 39 e 74. Então, esse aqui está errada e essa forma aqui está errada. Vamos buscar os vértices agora, só temos duas opções. Aí onde eu digo que entra o fato desse poliedro ser convexo, porque como o poliedro é convexo, o teorema de Euler. Que teorema de Euler é esse, cara? É um teorema que fala da ligação entre número de faces, vértices e arestas em um poliedro convexo. E que relação é essa? Diz que o número de vértices mais o número de faces é sempre igual ao número de arestas mais 2. Memoriza isso daqui, ó. Isso aqui é o teorema de Euler. Então, e eu sempre posso usá-lo? Sim, quando se trata de poliedros convexos, tá? Ele ainda serve para alguns raros poliedros não convexos, mas de um modo geral ele vai servir para todos os poliedros convexos. Então vamos, eu preciso saber o número de vértices, já tendo o número de faces e de arestas, então vai. O número de faces é 20, aqui está no problema. O número de arestas acabamos de descobrir que é 37 mais 2 da fórmula. Então, o número de vértices mais 20 é igual a 39. O que falta? Subtraindo 20 de ambos os lados, 39 menos 20 dá 19. Então, o número de vértices é igual a 19. Isso ocorre na letra C. Deseja-se guardar 1,5 litro de suco numa jarra cilíndrica de 15 centímetros de altura e 5 centímetros de raio de base. Primeira coisa que você tem que notar é que nós temos unidades diferentes no problema. Uma unidade de capacidade e a outra unidade de volume. Dessa forma, considerando π igual a 3, é correto afirmar que aí ele também não pede que você calcule, assim, ele dá informações para você saber qual é a verdadeira, é mais complicado. Então vamos, primeira coisa, pessoal, é unificar as unidades. 1,5 litro é a mesma coisa de se falar em unidade de volume em 1,5 decímetros cúbicos. As outras unidades estão em centímetros, então seria muito bom transformar esse decímetro cúbico em centímetro cúbico. Se você olhar na régua de unidades, nós temos metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. E sempre que eu tenho que mudar de uma unidade para outra nesse sentido, eu vou multiplicar por 1000, que é 10 elevado a esse cubo aqui, ó. Multiplicando isso aqui por 1000, é você levar 3 casas essa vírgula para frente. Como ele já está aqui ó, entre 1 e 5, levando ela uma casa para frente, ela vai ficar aqui. Ó. Mas eu tenho que levar mais 2 casas à frente. Eu não tenho nenhum número onde essa vírgula vai pular. Coloco 2 zeros. Então, ó, ela vai estar aqui, daqui ela vem 1, 2, 3. Quando chega mais à direita, ela pode sumir. Isso aqui equivale a 1.500 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume do suco, né? Para a gente poder comparar e ver qual dessas opções é a verdadeira. Bom, o volume da jarra. Agora vamos calcular o volume da jarra. Para isso a gente tem que ter um conhecimento de volume
de algumas figuras. No caso aqui, como a jarra é cilíndrica, nós precisamos ter o volume do cilindro, né? Tem o valor do raio, esse raio aqui ó, é 5. Essa altura aqui é 15. Então agora fica fácil. Então o volume da jarra, vamos dizer assim, ó, vai ser dada por... O volume da jarra é π, que é 3. Está aqui dada a informação aqui em cima. Ó. O raio, que é 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 15. E essa medida aqui toda vai dar 3 vezes 25 vezes 15. Faça a continha e confira que vai dar 1.125 centímetros cúbicos, já que tudo aqui é em centímetro. Tá? Bom, centímetro cúbico. A gente tem que, então, que o volume da jarra é menor que o volume do suco. Quantidade total de suco é menor que a capacidade da jarra. Não, é maior. Então, já eliminamos a letra A. O volume total da jarra representa 2/3 do suco. Será que esse 1.100 é 2/3 de 1.500? Vamos lá, para a letra B, 2/3 de 1.500. Teria que dar 1.125. Ora, mais 1.500 já dividido por 3, aqui vai ficar 500. 500 vezes 2 dá 1.000, que é diferente do 1.125. Então, a letra B, de cara, a gente já elimina. Olha que bom, só temos duas opções. A quantidade total de suco representa metade da capacidade da jarra. O suco é a metade, 1.500 é metade de 1.100, nem de longe, né? Então, olha, nesse caso, nós nem precisaríamos calcular para ver se a letra D corresponde à verdade. Por eliminação, na hora da prova, você já poderia passar para o tendo certeza que fez as contas todas certas. Mas, como nós estamos aqui para aprender, vamos verificar que a capacidade total, na realidade, nós transformamos, não foi nem em capacidade, nós transformamos tudo em volume, né? Mas não tem problema. Ele quer dizer que o volume da jarra representa 75% do volume do suco. Unidade de capacidade seria o litro, né? Nós transformamos em volume. Não tem problema nenhum. Vamos ver se então a jarra, que é 1.125, é igual a 75% do suco, do volume do suco, que foi 1.500. Ora, mas uma coisa interessante, ó, 75% é igual a 75 dividido por 100. Aqui a gente pode dividir tudo por 25. Dividir tudo por 25, tanto em cima como embaixo. Numa fração, né? Você sempre tem que dividir em cima e embaixo para não mudar. 75 dividido por 5 dá 3, aqui dá 4. Então, ó, esse aqui a gente vai confirmar, né? 1.125 é igual a 3/4 vezes 1.500. Aqui, dá para dividir por 4? Dá. Dividir aqui por 4 dá 1. Vou dividir isso aqui por 4. Metade dá 750. Metade de 750 dá 375. 375 vezes 3, se der 1.125, a questão está correta, o item está correto. 3 vezes 5, 15, vai 1. 7 vezes 3, 21 e 1, 22. Vão 2. 3 vezes 3, 9 1, e 2, 11. 1.125. Ok, letra C, letra D, desculpe, confirmado como a opção correta. A outra forma seria a seguinte. Você tem aqui a tua jarra cilíndrica, né? Cujo raio é igual a 5. E supomos que a gente não tem altura
Não tem altura, mas eu tenho altura que é 15. Eu quero saber aqui a jarra, na realidade, que caiba todo o suco. Quanto é que eu precisaria de altura para caber todo o suco? Bom, o suco é 1,5 litro, né? O volume do suco é 1,5 litros. Isso aqui, na verdade, é a incapacidade, né? Medida de capacidade. Então, só para deixar certinho, tá bom? A capacidade dele é 1,5. E essa capacidade agora eu vou transformar em um volume que seria, como eu já tinha dito lá, ó, cada litro é 1 decímetro cúbico. E nós transformamos já isso aqui lá, do outro lado, deu 1.500 centímetros cúbicos. Beleza, nós já sabíamos. Como é que eu calculo, então, o volume da jarra que caberia esses 1.500 litros? πr ao quadrado vezes a altura. E isso aqui deveria dar, então, esses 1.500. Então, seria π é 3, o raio, esse raio é 5, dá 25, vezes a altura de uma outra jarra, não é essa jarra aqui, é uma jarra que caiba todo o suco, daria 1.500. Então, aqui daria 25 vezes 3, 75, vezes a altura, 1.500. Dividindo tudo por 75, 1.500 dividido por 75. Ora, 150 dividido por 75 dá 2. Então, aqui daria 20. Ó, eu peguei esse daqui, dividido por 75 dá 2. Acrescenta esse zero. 20 centímetros. Então, eu precisaria uma jarra com 20 centímetros de altura. Tá certo? Eu precisaria de uma jarra com o mesmo raio com 20 centímetros. Aqui para o suco. 20 centímetros. Só que a jarra que eu tenho, ela só tem 15 centímetros. 15 centímetros, olha só, se você dividir aqui em 4 partes, 10, né? 10, 10. 15 centímetros seria isso aqui, né? Você teria aqui 5, 10, 15 e 20. Que fração corresponde a isso daqui, ó? Isso aqui é igualzinho a isso. Isso aqui, então, é 3 quartos. Peguei 3 de 4 partes. Tá certo? 3 quartos do suco. 3 quartos é só você, ó, como eu quero que chegue a 100, multiplica por 25. 75%. Então, veja, a capacidade total da jarra, que é essa daqui, corresponde a 75%, que é os 3 quartos, da quantidade total de suco. Então, aqui já colocaríamos a letra D. Uma outra forma, então, comparando os volumes das jarras, de você resolver essa questão. Vamos para a última questão de hoje. Diz que a área do triângulo ABC ele quer saber, né, a área desse triângulo ABC. Vamos também resolver de duas formas, porque tem conceitos que a gente pode não lembrar na hora da prova, certo? Muito bem. A primeira forma de resolver é a seguinte. Nesses dois triângulos aqui, ó, triângulo ABC e nesse triângulo menor aqui, nós temos dois ângulos, ângulo de 30, ângulo de 60. Pensando que aqui você tenha dois triângulos retângulos, o triângulo ABC grandão e esse triângulo, vamos botar a letra D bem aqui para facilitar. O triângulo ADC também é retângulo. Você tem o valor do cateto e outro cateto. Nenhuma das hipotenusas vieram expressas, né? Nenhuma das hipotenusas vieram expressas. Qual é a relação trigonométrica que há quando você tem só os catetos? Porque o seno e o cosseno precisam da hipotenusa. Então, você tem a tangente. Puxa vida, tangente, como é que eu vou saber fórmula de tangente? Você tem que memorizar, pessoal. É sempre bom memorizar aquela tabelinha, que é uma tabelinha padrão. Ó. Começa com o ângulo de 30, faz o 45 e o 60, de 15 em 15. Né? Aqui você vai botar seno, cosseno, tangente.
E aí você vai escrever assim, ó. Você vai sempre escrever 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo em cima de 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Aqui também podia vir a raiz, só não vem porque a raiz quadrada de 1 é 1. Não tem necessidade. E a tangente você divide o seno pelo cosseno. Esse dividido por esse dá 1, é o mesmo valor. Esse dividido por esse, você pode pegar o primeiro, multiplicar pelo inverso, multiplicar por 2 sobre 1. 2 dividido por 2 dá 1, fica só raiz de 3. E o último vai ser também, esse dividido por esse, fica raiz de 3 sobre 3. Basta você dividir esse por esse. Bom, essa foi uma tabela que vai nos ajudar a resolver essa questão. Pegando no triângulo, por exemplo, no triângulo ABC, tem esse ângulo de 30 graus, né? Nós temos que a tangente de 30 graus é igual, pelo triângulo cateto oposto, tem que lembrar que a tangente de um ângulo é dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É a coca. Tangente é coca. O que é o cateto oposto? É o que está do outro lado, é o x. O que é o adjacente? É o que toca nesse ângulo. É esse lado todinho aqui, ó, 50 mais x. Mais y. E isso é igual a, na tabela, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aí agora você tem que fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Assim, ó, uma multiplicação nesse sentido aqui. Vai ficar 3 vezes x, raiz de 3 que multiplica 50 mais y. 3x igual 50 raiz de 3 mais raiz de 3 vezes y. Bom, deixando o x e o y tudo do mesmo lado, 3x, esse aqui é positivo, você traz ele para cá negativo. Eu prefiro dizer que você subtrai raiz de 3y dos dois membros. Vai ficar assim, tá? Essa é uma equação que você vai guardar. Deixa ela aqui. No triângulo ABC, agora, nós vamos buscar o tangente de 60 graus. No triângulo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Na tabela, tangente de 60 é raiz de 3. Daqui a gente pode dizer que x, fazendo o mesmo produto, aqui é como se fosse 1, né? X vezes 1 é igual a raiz de 3 vezes y. Trazendo tudo para o lado esquerdo, igual a 0. Traz isso para cá, para montar um sistema de equações, sistema de duas equações com duas incógnitas. Aqui eu tenho o mesmo valor. Facilitou muito. Você pode subtrair uma equação da outra. E ficaria assim, ó. 3x menos x, 2x, olha que legal. Menos raiz de 3y, menos vezes menos dá mais, né? Mais raiz de 3y dá 0. Isso mais 0 é isso. Então, x, vou dividir por 2, 50 raiz de 3 dividido por 2. X é igual a 25 raiz de 3. Valor de y. Valor de y. Cadê o y? Y a gente pode tirar daqui, ó. Que y, basta você passar ele dividindo. É x dividido por raiz de 3. Então, y será igual a 25 raiz de 3. É x dividido por raiz de 3, né? X é 25 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Y igual a 25. Está resolvida a questão? Ainda não. Nós temos aqui, ó, que esse tamanho aqui, 50 mais y é 50 mais 25, será 75, porque y é 25. E esse tamanho aqui é 25 raiz de 3. Eu preciso ainda, como eu quero a área do triângulo ABC, claro, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Você não pode morrer na praia, tem que saber tudo. 75 vezes a altura, 25 raiz de 3 dividido por 2.
75 vezes 25, 75 vezes 25, que dá 1875. Raiz de 3 dividido por 2. Essa seria a resposta que o problema pede e ele está exatamente aqui na letra A. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Esse ângulo aqui, ó, esse triângulo ADC, como eu já havia escrito aqui, ó, esse aqui tem 60, aqui tem 90. A soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, é 180. Já tem a metade aqui nesse 90. Aqui falta 90. Então aqui eu já tenho 60. Obrigatoriamente aqui tem que ser 30. Né? Pronto. Do triângulo ABC, aqui também é 90. Como esse aqui é 30, falta o 60. Aqui é 30, aqui também será 30. 30 graus. E olha que coisa interessante. O triângulo ABD é isósceles. Apesar de estar mal desenhado, esse tamanho aqui deverá ser exatamente igual a esse. Os ângulos da base são iguais, os lados são iguais. Se esse aqui é 50, aqui é 50. AD é igual a 50. E agora, o que é que isso nos ajuda? Ajuda pelo seguinte, olha só. Primeiro, aqui nesse triângulo ADC, eu posso fazer um teorema de Pitágoras. Eu tenho a hipotenusa, os catetos são x e y que eu preciso. Então, ó, do triângulo ADC, eu vou ter que... Como é que é o teorema de Pitágoras mesmo, hein? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O cateto é x e o outro é y. E aí, 50 ao quadrado, está assim, ó, x ao quadrado mais y, trocando a ordem, né? 5 ao quadrado é 25, 0 e 0 fica 2.500. Então, guarda essa relação aqui. Pronto. E agora, o que a gente pode ver mais? Ainda no triângulo ADC, eu sei que o seno de 30, aí eu precisaria saber, mesmo assim, da tabela. Ó. O seno de 30 é o mais fácil. É meio. Seno de 30. Seno de 30 graus é meio. E o que é o seno de um ângulo? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, já coloco o cosseno de um ângulo. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vamos usar esse aqui. Ó. Seno. Quem é o cateto oposto ao 30? Y. Quem é a hipotenusa? 50. Bom, esse número é a metade desse. Então, esse número tem que ser a metade desse. Y igual a 25. Ou y igual a 25. Então, aqui eu já substituo esse 25 aqui e encontro o valor de x. X ao quadrado. 25 ao quadrado dá 625. É igual a 2500. X ao quadrado, subtrai 625 dos dois lados, você terá 1875. Aí não tem jeito, para você encontrar o valor de x, tu vai ter que tirar a raiz quadrada de 1875, mas eu não sei, professor. Qual é a dica? Vamos fatorar. Aqui dá para dividir por 3. Por que dá para dividir por 3? Olha outro conteúdo que você tem que aprender. Por isso que é bom você fazer sempre de outra forma. Soma os algarismos. Se ele for múltiplo de 3, dá para dividir por 3. Aqui, ó, 7, 5, 12. 12 com 8, 20. 21 dá para dividir por 3. Dividindo isso por 3 dá 625. Soma aqui, ó, dá 13. Não dá para dividir por 3. Termina em 5? Termina. Então dá para dividir por 5. Dá 125. Se não deu mais para dividir por 3, não vai dar para dividir por 3 nunca mais, tá? Não dá para dividir por 2 porque aqui não é par. Você tem que saber os critérios de divisibilidade, tá? Termina em 5, dá para dividir por 5, que dá 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, 1875, você pode dizer que é 3 vezes 5 elevado à quarta potência. Como eu quero tirar a raiz quadrada, eu vou escrever isso aqui como 3 vezes... Esse 5 elevado à quarta, vou escrever assim, ó. 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Porque sempre que tem a raiz quadrada de um número ao quadrado, esse número sai da raiz. Sai um 5 e sai o outro 5.
Então, x será igual a 5 vezes 5 vezes a raiz de 3. Ou seja, x é igual a 25 raiz de 3. A gente já tem o y, já tem o x. Fazer a área é tal como anteriormente feito. Aqui daria, aqui é 25, aqui é 25 raiz de 3. Então, a área será dada por a base, que é 75, vezes 25 raiz de 3, dividido por 2. Finalzinho é igual. O cálculo da área não tem como ser diferente, né? 1875 raiz de 3 sobre 2. Letra A. Pronto, essas são as questões de geometria que eu queria resolver, já que são as questões, é o assunto que mais cai na prova do CFS da EEA. Então saiba que já são 5 questões corretas. Entenda bem essas resoluções, porque você já tem uma boa porcentagem da prova, ficando mais fácil de você não perder nenhuma de geometria. Tá? Vamos tomar sempre os assuntos que mais caem. Depois a gente vai abordando os outros assuntos. Boa dica. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Não perca, tá? Acompanhe tudo. Dê o seu like. E se inscreva se não for inscrito. E acompanhe sempre o canal. Até mais.